Eu trago para vocês uma reflexão a respeito dos tempos que nós estamos passando. A minha meditação, ela tem por título Tempo para refletir. É um tempo que nós vamos passar, que vai passar, e que é um tempo que nós devemos estar preparados segundo as Escrituras, para vencermos totalmente e sairmos firmes, mais firmes do que entramos. Eu começo falando para vocês sobre a transitoriedade da nossa vida. A nossa vida é breve, a nossa vida é transitória, e Moisés, que viveu 120 anos, ele traz no Salmo 90 uma reflexão a respeito dos anos da sua vida. Eu vou ler para vocês na versão King James. Moisés diz: de fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte desses anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. E ele termina fazendo uma oração: assim sendo, ensina-nos, Senhor, pois a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração verdadeiramente sábio. O que ele quer dizer com isso? E essa é a primeira reflexão. Ele quer pedir a Deus, para que Deus mostre a ele o que significam esses tempos, os tempos pelos quais nós passamos as nossas vidas, nós temos as nossas tribulações, estamos passando por um momento de certa angústia, mas Moisés teve os dele, Josué também teve os dele, Davi teve os dias difíceis da vida dele. Jacó chegou a dizer para o faraó que poucos e trabalhosos foram os dias da vida dele. Esses dias das nossas vidas, eles merecem uma pergunta para Deus e um pedido. Qual é o significado da vida de cada um de nós? E o pedido a Deus é: ajuda-nos a contar os nossos dias. E por que essa contagem, esse pedido de contar os nossos dias? Para que cada dia que passar, o nosso coração seja mais sábio, segundo a sabedoria do Senhor. Quando ele pergunta a Deus, ele pede a Deus para alcançar um coração sábio, ele está pedindo, na verdade: ajuda-me, Senhor, a discernir o verdadeiro significado da minha vida. Essa é a primeira reflexão. Qual é o significado da sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus? Qual é o significado da sua vida? É só labuta diária, tribulação e canseira? Afinal, para que você veio a esse mundo? Para que Deus te chamou e por que você está aqui? Então, nós chegamos ao que Paulo diz. Paulo tinha um discernimento muito grande a respeito do significado da vida dele. Paulo foi um rapaz que se converteu aos 18 anos e morreu antes dos 50. E ele teve uma vida dedicada ao Senhor. Ele se encontra com o Senhor e a partir desse momento a vida dele ganhou um significado novo. Ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele ganha esse significado novo porque ele entende a razão pela qual ele está nesse mundo. E ele escreve em Efésios. Efésios é uma bonita carta de Paulo a respeito da natureza de Deus, da natureza de Jesus, da natureza do Espírito Santo. E se vocês observarem muito bem
a colocação do primeiro capítulo de Efésios, ele mostra a Trindade. Ele mostra o Pai, ele mostra o Filho e ele mostra o Espírito Santo. E ele coloca as pessoas da Trindade em relação a cada um de nós. Na primeira parte, que vai do capítulo 1, do versículo 3 a 6, ele fala que nós fomos escolhidos pelo Pai. É um texto imensamente bonito. Eu e você fomos escolhidos pelo Pai. Se Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para o propósito. Quando você é escolhido para alguma função, alguma atividade nesse mundo, você é escolhido para exercê-la da melhor forma possível. Ninguém escolhe os piores. E Deus também escolhe aqueles, desde a fundação do mundo, para viver com Ele. Não que a gente seja melhor, mas porque Cristo nos torna melhores. A segunda parte da Epístola de Efésios, ele fala que esses que foram escolhidos foram redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Foram redimidos pelo Filho. Se o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu. E é por isso que nós somos dele. E a terceira parte, essa segunda parte vai também do capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12, mas no versículo 13 e o 14 falam que nós somos selados pelo Espírito. Então nós fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. É a Trindade trabalhando em nossas vidas. Mas por que nós fomos colocados nesse mundo? E a resposta está no comecinho. A resposta aparece em seguida. No capítulo 1, no versículo de 3 a 6, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, nos outorgou gratuitamente no amado. E ele repete no versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Irmãos, se Moisés diz para que nós alcancemos coração sábio e que consigamos discernir o verdadeiro significado da nossa vida, Efésios nos responde: nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Ele nos escolheu, nos redimiu e nos selou para o louvor da sua glória. E talvez você esteja pensando, como eu imagino que muitas pessoas estão pensando, por que Deus quer que nós passamos por esse tempo de angústia? Qual é a razão que Deus permitiria que seus filhos passassem por um tempo de angústia tão grande? Eu tenho 65 anos, eu não me lembro de ter passado por um tempo de aflição tal como esse que nós estamos passando agora. Por que Deus nos permitiu que passássemos por esse tempo de angústia? Essa é a minha terceira reflexão. E eu vou procurar responder também pela palavra de Deus. E a primeira evidência que eu vejo, que aquilo que parece muito ruim, talvez não seja.
Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 a 4, ele diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo. É para você ficar alegre o fato de passares por diversas provações. Essa é a pior provação que eu já passei. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Irmãos, é um tempo de provação. Mas o que ele está provando a nós? Não, a nossa fé. Quanto você realmente confia em Deus? Quanto você confia a ponto de colocar seus filhos, sua família, sua casa debaixo da provisão de Deus? Quanto você confia em Deus para colocar nele todas as suas esperanças, mesmo que aparentemente não exista nenhuma esperança? Quanto você confia nesse Deus? Abacuque, que é o profeta da fé, ele diz: o justo, ele vive pela fé. A sua fé está sendo provada. A minha fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada. O mundo não vai entender isso. Vai achar que nós somos otimistas. Mas a verdade é que nós temos um Deus no céu, que nós chamamos de Pai, que responde às nossas orações. Nós temos um Deus que cuida de nós a cada dia. Esse Deus é magnífico e disso nós não podemos ter dúvida. Esse Deus, ele está nos preparando para algo muito superior, porque nós teremos mais para frente dias mais terríveis do que estes. E você tem que estar pronto. Eu me lembro de uma história, é uma história pouco lida, talvez nas igrejas, é a história de Esther. Ela está cativa no Império Persa e os judeus estão todos cativos nesse império. E ela recebe a notícia de que uma ordem do rei foi dada para que todos os judeus morressem. Um determinado dia do ano, todos seriam exterminados. E o tutor dela, Mardoqueu, a procura e fala para ela: é bom você falar com o rei, porque senão seremos todos exterminados. E diz a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 13 a 16. Mardoqueu procura Esther no palácio, ela era a mulher do rei, e ele diz: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus, porque se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai, os teus familiares, sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que fosse nomeada a rainha da Pérsia? Esther então mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse gesto seja considerado rebelde contra a lei. Se perecer por isso,
perecerei. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Nessa passagem fica claro que há pessoas que foram colocadas nessa situação para se comprometerem em oração, para se comprometerem a falar com o Pai e clamar pela nação e clamar por aqueles que amam o nome do Senhor, de clamar pela terra onde estão. Quem sabe não foi para isso que o Senhor permitiu que você passasse por essa provação? Para orar, para jejuar e para clamar nos dias maus? E uma outra passagem, Paulo, ele se dirige à igreja de Coríntios. Os tempos eram difíceis em Coríntios. Não eram tempos fáceis. Os bens daqueles que se convertiam eram arrestados. O Estado simplesmente subtraía-lhe os bens de subsistência. E Paulo então escreve para a igreja de Coríntios dizendo: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É o primeiro conselho. Em tempos de angústia você tem que cuidar de você, da sua alma, da sua vida espiritual. Cuidar para que você não caia. Porque você vai receber notícias desagradáveis pela televisão, pelos meios de comunicação, e você vai ficar com medo. As pessoas têm medo. Mas olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhe para o alto e não para os lados. E ele diz que não sobreveio tentação, e essa palavra pode ser traduzida por provação. Não vos sobreveio provação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejas provados além do que você pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a provação, proverá um livramento para que você possa suportar. Em tempos difíceis, nós temos que confiar na providência de Deus, porque Deus está atento ao clamor dos seus filhos. Então nós temos, na primeira mensagem de Moisés, ajuda-nos a contar os nossos dias e conquistar um coração sábio. Na segunda reflexão, nós sabemos que fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Para quê? Para o louvor da sua glória. E agora nós vimos, por que nós temos que passar por esse tempo de angústia? A sua fé está sendo provada. Está sendo provada num tempo que é oportuno, porque nós não sabemos o que vem antes do dia da volta do Senhor. E nós temos que estar preparados para passar por esse tempo. Quem sabe o Senhor deixou você nesse tempo justamente para você fazer o papel que Esther fez, que Mardoqueu fez, que salvou milhões de judeus, milhões de almas precisam de você agora. Se você crê e entregou sua vida para Jesus, milhões de almas precisam de você agora, em oração, em jejum e entrega para o Senhor. E essa provação nós vamos passar, mas o Senhor vai nos livrar e não vai deixar que a gente suporte acima do que nós podemos suportar. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A quarta reflexão
é que eu já falei em parte. É que tempos de provações e dificuldades virão com muito mais rapidez e serão mais terríveis. A palavra de Deus diz que se os tempos não fossem abreviados, nem seus filhos suportariam. Então há um tempo ainda, que não é agora, um tempo que o mundo vai conhecer a volta do Senhor. E esses tempos serão muito, muito difíceis. Lucas, no capítulo 18, versículo 8, ele nos dá uma visão de como que Deus via esses tempos, como o Senhor Jesus via esses tempos. E a palavra dele diz assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça, contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nos dias da volta dele, quando ele estiver para voltar aqui, ele vai encontrar pouca fé. E é por isso que ele diz hoje: cuida da sua fé hoje, porque no dia da minha volta eu quero encontrar você com fé suficiente para estar comigo, para passar a provação que você tiver que passar e permanecer firme. Nós vivemos um tempo, irmãos, esse tempo da volta de Jesus, que nós já estamos começando a ver no mundo, é uma cristofobia e uma teosofobia. O que significa isso? Você não pode falar de Jesus. É proibido. Você não pode falar de Deus. É proibido. As pessoas têm medo de alguém chegar e falar de Jesus para elas. Você viu como que elas tremem? Uma vez Tereza e eu estávamos num jantar, num retiro que nós fizemos do Juiz, e nós começamos a falar de Jesus. O colega falou assim: não fale desse nome para mim. Tal era um medo que ele tinha que nós o convertêssemos. As pessoas têm verdadeira cristofobia. O mundo tem uma teofobia. Esses tempos serão tempos difíceis, porque as pessoas vão começar a se acanhar de falar de Jesus. Tem pessoas com muito medo na nossa família. Tem pessoas com medo nos nossos vizinhos. Você vê pela televisão o pavor que as pessoas têm. E nós estamos no comecinho das tribulações. O pavor é tão grande, mas ninguém, ou a maioria das pessoas, não quer ouvir falar de Jesus. Não quer ouvir falar de Jesus. Passam o dia inteiro na televisão ouvindo notícias dos acontecimentos, mas não querem a solução. E a solução é Jesus. Esses tempos foram anunciados em 3 cartas. Na carta de Timóteo, na carta de Pedro e na carta de Judas. Esses tempos de cristofobia, de teofobia, estão descritos nas Escrituras. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, na versão King James, diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens amarão a si mesmos,
serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, com aparência até de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. São 18 adjetivos. E ele diz que essas pessoas muitas vezes têm aparência de piedade. Quantas vezes você viu pessoas falando com arrogância, orgulho e desprezo, mas terminam, fique com Deus. Eu tenho visto os políticos fazer isso na televisão. Eles terminam falando, e que Deus nos ajude. Depois de ter simplesmente mentido, deturpado a verdade, escondendo os objetivos reais daquele discurso que ele está fazendo na televisão, ele termina. E que Deus nos ajude. A palavra diz, afasta-te desses também. E isso é apenas o começo, irmãos. Depois nós vemos na segunda carta de Pedro. Ele diz, atentamente considerai que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Eles proclamarão, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde os tempos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. As pessoas acham isso é bobagem dos crentes. Jesus não vai voltar. Não vai acontecer nada do que está descrito em Mateus capítulo 24. Jesus não vai voltar. As pessoas não têm nem noção. E se nós falarmos para eles, eles vão falar que isso é conto de fada. Mas Jesus vai voltar. E eles continuarão crendo que tudo está como antes, desde a fundação do mundo. Mas nós esperamos a vinda do Senhor. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Escute bem o que eu estou falando. Esse é um tempo de você estar preparado para ir com o Senhor Jesus. A vida normal não vai voltar. Nós não vamos ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Durante muito tempo, nós não vamos ter a mesma vida. É um tempo de se preparar, porque o Senhor está às portas. É o comecinho, mas é um tempo de avisar todo mundo, alertar. Ele nos deixou nesse tempo para que nós estejamos preparados para o dia da volta dele. E que ele não encontre aquilo que ele profetizou. Encontrarei fé na sua vida quando eu voltar? É a pergunta que ele faz para nós. Vou encontrar essa fé? Uma confiança tal que você pode se entregar totalmente ao Deus dos céus e da terra. E Ele cuida de você. Ele vai cuidar, porque nós fomos destinados à eternidade. Pedro termina esse capítulo em que ele está falando dos tempos difíceis. Ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É um tempo de você crescer na graça. É um tempo de você conhecer mais o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. A terceira carta que fala dos tempos difíceis é Judas, capítulo único de Judas, do versículo 17, de 17 a 20, não de 14,
Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Ele se refere à palavra de Paulo e à palavra de Pedro, os quais alertaram: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades, provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas, e não têm o Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificai-vos. Essa parte da palavra de Deus foi escrita para nós, porque nós é que estamos passando por esse tempo. Edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Irmãos, nós temos que estar preparados para os dias que virão. E o Senhor está nos preparando hoje. Ele está nos preparando esse tempo de isolamento. Não perca tempo. Ore. Conheça mais ao Senhor. Conheça mais a palavra dele. Jejue se puder. Porque ele está te preparando para um tempo difícil. Você pode estar se perguntando: vale a pena? A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 28, diz assim: sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Deus tem tanta misericórdia pelo seu povo, que nos separou esse tempo, para que nós tivéssemos tempo para Ele, para nos preparar para Ele. Serão 3 meses? Serão 4? Olha o tempo que nós temos. Tempo de não perder tempo. Você foi obrigado a dar uma freada na vida caótica que nós levamos nas grandes cidades. Você está em casa, com a sua família. Você tem todo o tempo do mundo para crer no Senhor, para falar com Ele, para buscá-lo, para clamar e ver a salvação dele. Deus é capaz de levar esse vírus para o fundo do oceano, se nós clamarmos. Ele é poderoso porque ele criou o céu e a terra. Nós podemos ver o livramento de Deus se confiarmos nesse Deus maravilhoso, nesse grande Deus que cuida de cada um dos seus filhos. Qual é o valor da sua alma? Por que Deus tem tanto interesse por você? Por que é tão importante você cuidar dessa alma nesse tempo que você tem? Jesus conta a parábola de um homem que fez uma grande colheita e ele colocou todas as sementes num celeiro, construiu outro celeiro e falou: posso ficar tranquilo para o resto da vida. E Jesus termina essa parábola com essa frase: tolo, esta noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que você entesourou, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É um tempo de você encher os tesouros
da sua alma com os verdadeiros tesouros que Deus tem separado para você. Tem gente que não está trabalhando, não está ganhando quanto ganhava antes. Mas é um tempo de uma riqueza maior. É um tempo que você se dedica a conhecer a Deus. Ele está ansioso para que você faça isso. Jesus também disse aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, 28, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Muita gente, em tempos de muito trabalho, fala, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso ficar nem 15 minutos orando, porque eu não tenho esse tempo. Agora você tem. Negue-se a si mesmo. Foi negado o trabalho para você, você está em casa. E o que você vai fazer com esse tempo? Usar para você mesmo? Não. Você vai buscar a Deus. Você vai conhecê-lo, você vai ter intimidade com Ele. Tome sua cruz e me acompanhe. Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que pode dar o ser humano em troca da sua alma? Sua alma é preciosa, irmão. Ele está preocupado com a sua alma. Ele não está preocupado com o resto. O resto ele nos dá por acréscimo. Mas sua alma é muito preciosa. E Ele separou você nesse tempo para que você busque a Deus e conserte a sua vida com Ele. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com todos os seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Você tem uma obra para fazer nesse tempo. Comece hoje. Nós vimos então que Moisés diz, ajuda-nos a contar os nossos dias para que a gente possa discernir o verdadeiro significado da vida. E o verdadeiro significado da vida, Paulo responde, nós fomos feitos para a glória de Deus. Mas qual a razão da gente passar por essa provação? A gente podia passar, ficar numa boa. Jesus voltava e a gente iria com Ele numa boa. Não precisava passar por isso. Precisa. Porque a sua fé tem que ser provada. Porque você foi escolhido para passar esse tempo, como Esther foi escolhido para passar aquele tempo. E Deus está com você. Ele vai suprir as suas necessidades durante a provação. E por que isso agora? Porque tempos mais difíceis virão. E você tem que estar muito forte. A sua alma é o objetivo. Preparar a sua alma é o objetivo de Deus. E há almas que precisam ser encontradas ainda nesse tempo de provação. A dificuldade que as pessoas têm é orar. Quando eu estou dando estudos na classe da escola dominical, ou fora da escola dominical, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de orar. Mas a palavra de Deus, quando fala da volta de Cristo, em seguida fala para nós orarmos. Na primeira carta a Tessalonicenses, logo depois de Paulo descrever a vida do Senhor, ele diz, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho motivo para dar graças nesse tempo, porque eu posso me preparar melhor. Eu tenho motivo
porque o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Eu posso dar graças desse tempo, porque apesar de ser tempos difíceis, é uma oportunidade para que eu ore e veja o livramento do Senhor. Não apagueis o fulgor do Espírito, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Não tratei com desdém as profecias estão aí. Jesus vai voltar. Examinai com todas as evidências, retende o que é bom. E ele começa essa sequência de exortações com orai incessantemente. Você pode estar pensando, a sua oração sozinha, que valor que ela tem? Muito. O Senhor, Ele dá o exemplo em Tiago. Ele diz, Elias era uma pessoa frágil como nós, de carne e osso, sujeito à tentação do pecado como nós. Elias não era mais santo do que nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E Elias fez outra oração, e os céus derramaram as suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Basta a oração de uma pessoa justificada em Cristo Jesus, para que chova ou que não chova. Basta a oração de uma pessoa justificada para Jesus, para termos a libertação desse tempo, a abreviação desse tempo sobre nós. Basta a oração para nos livrar de todo o mal. Basta a oração de uma pessoa que foi justificada em Cristo Jesus. Há uma passagem em Josué, no capítulo 10, no versículo 14, que os judeus estavam em batalha, porque a cidade de Gideão, que era aliada deles, dos judeus, estava sendo atacada. E Deus manda os judeus lá protegerem Gibeão. E eles vão para essa cidade. E Josué faz uma oração para o Senhor. Uma oração de muita fé. E ele diz assim, sol detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua se deteve. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. É um dia que teve iluminação 24 horas. E a palavra de Deus diz, no versículo 14 de Josué capítulo 10, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor atendido assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Um Deus que tem poder sobre a natureza, não tem poder sobre um vírus? Ore com fé, porque o Senhor nos dá livramento. Irmãos, muitos que passaram aqui antes de nós foram homens de oração. Eu gosto de alguns pensadores que morreram recentemente. São, talvez, os evangelistas e mestres que eu mais admiro. Um deles é John Stott. E ele dizia o seguinte, ele morreu, John Stott morreu em 2011. Já faz 9 anos que ele morreu. Ele morreu com 87 anos. E ele diz o seguinte, eu acho que os problemas diminuem consideravelmente,
quando eu os enfrento em oração antes de começar o dia. Você quer ver a sua preocupação diminuir? A sua angústia diminuir? Enfrenta essa angústia, essa provação, antes de qualquer coisa no seu dia. O Tozer, que é um pregador da palavra, que faleceu em 1963, ele diz: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. No começo, irmãos, orar te leva ao sono, à dispersão, e o único conselho que quem ora é justamente esse: ore, ore, continue a orar até começar a orar de verdade. É como fazer exercício. Caminhe, caminhe, até caminhar de verdade. Até esse exercício fazer o efeito que precisa fazer na sua vida. Há também um outro pregador, o Russell Shedd, que por tantos anos, ele não é brasileiro, mas ele ministrou quase toda a sua vida aqui no Brasil. O Russell Shedd faleceu há 4 anos atrás, em 2016. E ele dizia o seguinte: olha a percepção que ele tinha do nosso tempo. Os santos da história oravam por horas, que pareciam minutos. E nós oramos por minutos, que parecem horas. Outro conselho de Billy Graham, falecido com 99 anos no ano passado, o ano retrasado, 2018. Ele diz: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Irmãos, e sobre a palavra de Deus, você que confia nos jornais da televisão, escuta o que Billy Graham disse a respeito da palavra de Deus. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Ela traz mais coisas sobre o nosso futuro do que o jornal vai trazer amanhã. E eu termino com a frase de John Wesley, que orava 4 horas por dia. E um dia ele orou para Deus o seguinte: Senhor, que foi que eu fiz errado? Onde eu pequei? Há mais de uma semana que ninguém cospe em mim, nem me apedreja. Irmãos, nós temos que estar preparados para isso quando falarmos de Jesus. E orarmos para Deus, para Ele ter misericórdia das almas que vão ficar nesse mundo. Que a graça, a bondade, o poder do Espírito Santo fiquem com você. E você persevere e use bem o seu tempo. No tempo que nós estivermos isolados socialmente. Obrigado, Senhor Jesus.